Olá, olá, olá todo mundo, Nino Severiano aqui. Jornada rumo ao futebol, da base ao profissional. Você é um jogador de futebol? Você está iniciando na carreira agora. Você que está na categoria de base, pode estar jogando aí numa associação, numa escola de futebol. Você quer jogar jogo grande, você espelha-se num atleta, num jogador alto nível. Então, estou entrando aqui agora. Você que está chegando, seja bem-vindo. Já encaminha esse aviãozinho do lado aí para um jogador que você conhece, para um pai de atleta, para um treinador, para um preparador físico, porque hoje a live vai ser o mais rápido possível. Eu deixei uma chamada aí agora no meu Stories, estava fazendo a minha corrida, 5 quilômetros. Estava aqui em casa depois de uma reunião até bem proveitosa e consecutivamente parece que o professor entrou aí, professor Milton, e com o Alex. Eu cheguei em casa, fui buscar minha filha, busquei a minha esposa, cheguei em casa, estava tranquilo, vou fazer uma corrida. Então as pessoas pensam que a gente é privilegiado. Não tem privilégio, é treinamento. Mas também não tem segredo, o segredo é treinamento. Se você tem uma performance, se você quer melhorar a sua performance, você precisa treinar, simples assim. Quanto mais você treina, melhor você fica naquilo que você faz de melhor. Eu estava aqui, não tinha nada, falei, vou correr. Fui lá e fiz 5 quilômetros, 200 e poucos aí, 28 minutos de corrida. Por quê? Não estava no meu programa de treino, mas eu faço a minha atividade todos os dias pela manhã. Então sobrou um tempo no período da tarde, no início da noite, já estava organizado todo o conteúdo que eu vou entregar para você aqui agora, da jornada rumo ao futebol, da base ao profissional. O que eu fiz? Fui lá fazer minha corrida, fiz 5 km, 200 e pouco, tá aí no Stories. Então você pode fazer também. Tudo está em treinamento. Não importa qual a sua área de atuação, quanto mais você é treinado na sua performance. O que é performance? É a arte que você nasceu com ela, é aquilo que você escolheu para fazer. Quanto mais você treina, mais você melhora a sua performance. E quando você melhora a sua performance e você entrega mais daquilo que você é acostumado a entregar, algo mais, aquele coelho que sai da cartola, aquela carta que você tira da manga, você é reconhecido como perito, autoridade. É assim que funciona. Então seja bem-vindo, Adriano, parceirão, Adriano da garagem. Cara, fenomenal, tamo junto, muito obrigado, estamos juntos. Então, moçada, olha, aqui nós não preocupamos com quantidade. A quantidade, ela deve ser fruto da qualidade. Para você chegar num patamar de quantificidade, você precisa ter qualidade. Então hoje, dentro dessa performance que nós estamos administrando todas as quintas-feiras, eu estou entrando aqui para falar do rumo do futebol, da base ao profissional. Hoje vai ter um momento aqui de perguntas e respostas. Então se você quer fazer alguma pergunta relacionada ao futebol, da categoria de base ao profissional, aquilo que você tem dúvida, que você quer saber e que ninguém falou para você, eu quero dizer para você. Então hoje eu até falei com o professor Milton, que está aqui na live. Às vezes você vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso superior, numa instituição de ensino superior. Quando você vai, por quê? Você está precisando o quê? Ter o diploma, não é isso? Sim ou não? O diploma vai te ajudar, mas o que vai fazer você ser perito na sua performance, aquilo que você entrega, é a prática. Simples assim. A teoria, ela tem que caminhar com a prática. Teoria sem a prática é blá blá blá. É como se eu estivesse falando aqui, vai entrar no seu ouvido e sair no outro. Você vai ouvir, não vai escutar. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir qualquer um ouve. Ouvir tem relacionado com poder anatômico do ouvido. Entra aqui, sai aqui. Quando você escuta, entra aqui, vem aqui. Tem que chegar no coração para que o cérebro mentalize. Isso em qualquer área que você for atuar. Se você é um jogador de futebol, você precisa analisar o que você faz com a sua performance. Qual a sua arte? Qual a sua posição? A sua arte é aquilo que você entrega. Seja bem-vindo, Wellison. Boa noite, seja bem-vindo. Então, aqui
É isso, você precisa entender mentalidade. Não podemos separar a cabeçola do corpo, cabeça, tronco e membros. Lembra lá na base, quando você entrou na escola, que o professor, a professora brincava? Cabeça, ombro, joelho e pé. Gente, anatomia. A cabeça não pode distanciar do restante do corpo. Mas para o corpo funcionar, a mente tem que estar juntamente. Você não vai separar a sua cabeça do corpo. A sua performance é o sopro divino que Deus soprou dentro de você, está no seu coração. O conhecimento é a assimilação diária daquilo que você faz. O aprendizado é diário. Isso em qualquer área. Você tem que ter um conhecimento, como fazer, para que fazer e por que fazer. O porquê responde tudo. Ah, eu sou um jogador de futebol, mas eu não consigo entrar em campo e doar o meu melhor. Você não consegue porque você não está treinando da forma que deve treinar. Eu venho falando aqui insistidamente todas as quintas-feiras e falo também na mentoria, na orientação, na consultoria daqueles que me procuram, dos meus mentorados, das pessoas que pedem orientação. Eu quero dizer para você que todos podem chegar. Eu quero falar exclusivamente agora do futebol. Você está assistindo os campeonatos que estão rolando? Champions League, eu falei aí no Story, se você acompanha. Se você é jogador de futebol, isso serve para qualquer área, tá? Vou falar de futebol especificamente, mas estou falando aqui de performance, alta performance. Por que, Nino? Porque eu sou um treinador de alta performance. O que é treinador de alta performance? É aquele que prepara a arte que você tem. Em cada área tem um treinador. Para você preparar a arte que você tem, para você entrar no campo de jogo e jogar jogo grande, você tem que entender o que você faz da sua arte, que é o sopro divino que Deus soprou dentro do seu corpo. Eu tenho dito e falo e comprovo para você, é bíblico, cada um de nós tem um Deus dentro da gente. Mas se você não acredita que você tem, você vai cometer falhas. Então, se Deus deu um conhecimento para você, que é o talento que você tem, você precisa multiplicar esse talento. Como, Nino? Com treinamento desse talento. O talento é a sua arte, é a performance que você tem. Então você precisa estar preparado. Dentro do futebol é isso. O futebol tem a prova padrão. Qual que é a prova padrão para o jogador dentro do futebol? A prova padrão consiste no jogo. Se é um jogador profissional, é um jogo hoje de 2 tempos de 45 minutos, mais o acréscimos, que é grandioso hoje. Você viu na Copa do Mundo? Tivemos acréscimo de 12 minutos, 15 minutos. Agora, a arbitragem, por quê? Tem muitos treinadores, muitos jogadores que fazem o que não deve ser feito dentro do futebol. Atrasa o jogo, atrapalha o jogo. Então, a performance que você treina durante a semana, quando você entra em campo, você tem que estar preparado para você entregar isso. Os jogos que estão acontecendo, Champions League, todo mundo viu o jogo aí. Quem não viu, tá aí para ver. Eu até coloco, eu assisto todos os jogos. Para eu falar com você aqui, eu busco informações, principalmente se você buscar as lives passadas. E eu quero falar para você que ainda não segue o meu canal do YouTube, Nino Severiano Rumo, vai lá e siga lá, porque tem vários conteúdos. As lives eu estou deixando lá. Ela fica aqui nesse canal por 24 horas, mas eu não vou deixar mais nesse canal. Eu estou deixando no YouTube para você entrar lá. Facilita o processo para você. Por quê? Porque você pode assistir na sua televisão, você pode assistir quando você quiser. Aqui no Instagram, você só assiste agora, ou você só assiste no seu celular, no aparelho, ou no notebook, e não é a mesma coisa. É um conteúdo, moçada, se você não acredita, é um conteúdo que vai ajudar você que é pai de jogador, você que é jogador. Estou falando isso porque ajuda. Então tá acontecendo a Champions League. Quem viu o jogo aí do Manchester City e o Real Madrid, viu que o primeiro jogo ficou 1-1. O segundo jogo que passou ontem foi 4-0 para o Manchester City. Poderia ter sido 6, 7, 8. Por que, Lino? Porque na Europa, os jogadores, eles são um trabalhador de alta performance. Joga para ganhar o jogo, não
não preocupa ficar fazendo igual no Brasil aqui. O jogador, às vezes, tem uma possibilidade de fazer um gol, ele sempre vai fazer algo mais com a sua firula, com a sua técnica. Eu venho falando aqui, o drible, ele é um fundamento importantíssimo do futebol, mas ele é importante para usar quando você está numa marcação, para você sair de uma marcação do adversário. É muito comum o jogador brasileiro querer dar chapéu, querer fazer uma firula, e tem jogador que chega às vezes na cara do gol para fazer o gol, ele não consegue fazer porque está mentalizado, ele acredita que ser bom jogador é ter drible. Não é assim, eu falei, tem jogadores, zagueiros, volante, meia, no futebol mundial, que tem o drible igualmente o jogador brasileiro, mas a mentalidade dele foi forjada lá na base para jogar jogo grande, para jogar Champions League. Ele deixa sempre o drible numa situação dessa, que é quando ele precisa para desvencilhar numa situação de marcação. O Vinícius Júnior é conhecido hoje como o jogador mais driblador do mundo, pela sua técnica. Ele teve muita dificuldade, eu já falei aqui. Principalmente foi criticado, e muito criticado, até mesmo pelo Benzema. Falou que ele driblava muito, que ele não passava a bola, que não era para os jogadores mandar a bola para ele, porque ele prendia a bola, amarrava o cordão na bola e não entregava. Vinícius Júnior tem 22 anos e ele aprendeu a usar esse drible em formação para a equipe. Só que você viu o jogo Manchester City e Real Madrid, o Kyle Walker, o lateral direito do Manchester City, não deixou o Vinícius Júnior fazer o que ele tem costume de fazer no Campeonato Espanhol, o que ele fez com ele o ano passado. Esse mesmo Manchester que saiu, que tirou o Real, saiu pro Real o ano passado e o Real foi campeão. Que o Rodrigo fez o que fez, entrou no jogo e levou o jogo para prorrogação. Lembra-se disso? Então, o jogador brasileiro, ele é preparado. Todos os grandes clubes do mundo têm um jogador brasileiro. Agora, eu pergunto para você, como que esse jogador chegou lá? Trabalho. Precisa ter um staff, precisa ter um mentor para trabalhar a cabeça. Eu falei exemplo aqui do Kyle Walker, o lateral direito, ele tem 32 anos e ele conseguiu marcar em cima o Vinícius Júnior, não deu espaço. Mas lá do outro lado tem um treinador, Guardiola, estudioso do futebol. Então você vai jogar jogo, você é um jogador, você é pai, você precisa entender qual que é o posicionamento do seu filho. Não importa se ele não está numa equipe hoje, ele vai fazer uma avaliação. Ele quer passar na avaliação. Então, se ele quer passar na avaliação, ele precisa entender o perfil que o clube está buscando para que ele possa estar preparado, entrar no campo de jogo e mostrar o seu melhor para ser aprovado. E se ele é um jogador de futebol, ele está numa equipe e não está jogando, é a mesma coisa. Ele tem que preparar, respeitar quem está jogando no banco de reserva e quando ele entrar, tiver a oportunidade, fazer o seu melhor. Eu vou contar uma história aqui diferente. Falei aqui da Champions League, vou falar aqui no Brasil. Então eu acompanhei a Champions League, né, exclusivamente o jogo da Inter e o Milan. Tem um jogador brasileiro, teve a oportunidade de entrar titular, Júnior Messias, não foi bem. Primeira bola que ele pegou, ele lançou uma bola muito bem pro Giroud, o atacante do Milan. Pôs na cabeça, depois não jogou, jogou como atacante, é atacante, né, canhoto, jogando de ponta direita e não performou naquele jogo como deveria. Então, hoje, você vê alguns jogadores brasileiros que apresentam acima da média. Um desses que estão bem é o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Só que no jogo do Real, o Vinícius Júnior foi marcado e bem marcado pelo Kyle Walker. Não deixou ele fazer aquela jogada. Então, por quê? Porque existe um estudo para cada jogo. Você pode lembrar, se você assistiu, o time do Manchester City toca muita bola, utiliza as valências físicas, as qualidades físicas de cada jogador. Já falei aqui que são 14 qualidades físicas. Então o jogador, quando ele é escalado, o treinador que conhece da performance do grupo, do time, ele sabe o perfil de cada jogador para que o jogador possa entrar em campo e jogar em conformidade com aquele jogo. Então o que você prepara durante a semana, você deve entrar em campo e jogar jogo grande. Simples assim. Nilo, mas e aí?
Aí é o seguinte, aqui no Brasil é diferente. Jogo grande aqui no Brasil é Campeonato Brasileiro Série A. Série B é jogo grande? É, mas é Série B. E o jogador que joga a Série B, muitos falam, jogador, ele tá na Série B, mas ele não tem condição de jogar a Série A. Mas sabe por quê? Porque não tem um treinamento mental específico para que esse jogador possa melhorar a sua performance, atingir a alta performance e cada vez mais ter uma cabeça, uma mente criativa, cabeça de campeão. Entender o que os jogadores fazem de melhor para que ele possa buscar e fazer também. O jogador do Cruzeiro está muito bem agora, chama Bruno Rodrigues, vem jogando bem. Teve um jogo contra o Fluminense, teve um pênalti que ele poderia bater, ele começou a brigar lá com outro jogador, bateu o pênalti, o Fábio defendeu. Aí teve a oportunidade de novo, bateu o pênalti, errou, ficou brigando lá com o Henrique Dourado. Aí deu aquela confusão toda, Fluminense com um jogador a menos, ganhando de 2-0. Se de repente ele faz aquele gol, o Cruzeiro poderia ascender novamente no jogo, poderia até empatar o jogo, porque estava com um jogador a mais. Perdeu, desequilibrou toda a partida, aquele momento foi chato, quem viu, viu. O Cruzeiro não conseguiu jogar. Na semana seguinte, no jogo seguinte, melhor dizendo, no clássico contra o América, ele jogou muito bem, cruzaram a bola, ele cabeceou a bola, deu assistência para o outro jogador. Fez o gol, abraçou ele, aí tudo está se resolvido. O Cruzeiro deu um placar elevado contra o América no clássico, 4-0. Beleza, tranquilo, o Cruzeiro ganhou. Aí o Cruzeiro vai pro jogo contra o Grêmio ontem. Cruzeiro e Grêmio, Copa do Brasil. No Rio Grande do Sul. Um jogo muito bom, primeiro tempo muito aberto. O Grêmio atacando, o Cruzeiro atacando. Bruno Rodrigues me faz um gol de fora da área, um golaço. Depois ele teve a chance, mérito dele. Numa bola metida, o goleiro saiu, ele saiu, chegou antes do goleiro, driblou o goleiro, gol aberto para ele fazer o gol. O zagueiro Kahneman, o nome dele é um pouco difícil, um argentino, veio dando o carrinho, ele foi dar o corte, mas um corte no zagueiro, perdeu o gol. Aí ele fez a mesma coisa que ele tinha feito na discussão lá do Henrique Dourado. Abaixou a cabeça, começou a querer chorar, porque ele chorou naquele jogo contra o Fluminense. E a gente que está assistindo, a gente mexe com essa mentoria, com a mentalidade, a gente entende que precisa fazer um trabalho. É um jogador alto nível, sim, tá bem, tá muito bem no time do Cruzeiro, mas a gente fica observando, será que esse jogador está pronto para vestir uma camisa de um grande clube para disputar uma Champions League? Precisa fazer um trabalho. Então não é simplesmente fazer um gol numa partida, não é simplesmente dar um passe numa partida, é analisado todo o comportamento do jogador. A mentalidade manda muito. Tem que ter alguém para fazer um trabalho e conversar com esse jogador. Ele começou a querer desequilibrar, foi pro segundo tempo, voltou até bem, mas não voltou tão bem quanto ele. Então há um desequilíbrio, sim. Há um desequilíbrio. Isso é treinável. Precisa treinar para que o jogador entenda. Ele tentou a jogada. Se ele dar o drible na tentativa dele, ele conseguisse passar para o zagueiro. Embora estava aberto, ele poderia ter empurrado e já tinha driblado o goleiro. Poderia ter empurrado e feito o gol. Ele tentou um drible a mais com o zagueiro sobressaiu sobre ele. Mas ele tem que dar o mérito para o zagueiro também. Perfeito? Não, abaixou a cabeça e começou a desacreditar nele, dando soco na cabeça, abaixando. Você vê que o jogador muda o semblante. Então por isso que é importante o jogador, além dele fazer o que ele faz durante a semana no treinamento, ele ter uma orientação. Pai, que pode ser você que é pai de jogador, e pode ser você que é buscar alguém que tem o conhecimento, que estuda sobre o processo, porque tudo é um processo, e se você não acreditar no processo, você vai ser só mais um. Agora imagine esse jogador com o potencial que ele tem, e ele começar a ter isso, e depois dar um decréscimo. Eu vou falar de um outro jogador que eu conheço demais, já até trabalhei numa situação aí referente a esse jogador, que é um jogador lutador, é um jogador de exemplo, o Nicão. O Nicão é um jogador de exemplo, sim ou não? O Nicão começou aqui no Atlético Mineiro, lembro muito bem dele, na base, teve passagem pelo América, despontou muito bem no Atlético Paranaense. Excelente, Nicão. Foi pro São Paulo, teve um problema lá com o Rogério Ceni e tal. Agora, aí veio pro Cruzeiro. Começou bem no Cruzeiro, jogando algumas partidas. Depois teve uma lesão. Na tíbia. Uma pancada que ele tomou, teve um corte lá, deu uns pontos. O Nicão foi para o banco de reserva. Eu observei o Nicão no jogo de ontem contra o Grêmio. Ele entrou aos 44
poucos minutos, quase fechando já ali o tempo normal de jogo. Mas tem a prorrogação. Você vê no aquecimento do jogador quando vai entrar em campo a volúpia que ele tem, a vontade que ele tem de jogar aquele jogo. O Nicão entrou desanimado, porque não tem ninguém trabalhando nessa mentalidade. A gente entende pelo processo que ele passou, a dificuldade que ele teve, até ele mesmo fala sobre isso. E ele tá num clube que ele relatou que é cruzeirense, que a mãe perdeu a mãe, que ele gostaria que a mãe tivesse viva, vendo ele jogando no Cruzeiro. Então é um vencedor. Ele chegou aonde chegou, gente. Tem que entender que é um vencedor. Mas quem que está cuidando da carreira desse jogador? O que ele faz além do que ele faz diariamente? Ele entrou no jogo, você vê nitidamente que ele não está gostando de ficar no banco. Então às vezes o jogador está no banco, ele entra, ele fica. Isso acontece. Eu já fui jogador, já joguei. E jogo até hoje, mas já joguei com mentalidade profissional. Tem jogador que fica no banco, muitos ficam até torcendo contra o jogador que está jogando. Está torcendo contra o elenco, não é jogador de grupo. E tem jogador, não estou dizendo que ele é assim, mas você vê nitidamente que ele entrou no jogo e parece que não teve uma orientação, não está tendo uma orientação para mostrar para ele que ele chegou onde ele chegou. Jogando no clube gigante igual o Cruzeiro, jogou no clube gigante igual o Atlético Paranaense, que fez ele chegar no São Paulo. A oportunidade dele agora é essa. Tá jogando jogo grande. Campeonato Brasileiro Série A. Por isso que precisa de uma orientação de uma pessoa que entende o processo. Simples assim. Então, o jogador, quando ele está no banco, ele tem que ficar no banco ligado. Entender o que está acontecendo no campo de jogo, porque para ele entrar e resolver. Muitos jogadores estão no banco, entra e resolve o jogo. Tinha um jogador no Atlético que na categoria de base, todo mundo falava que não ia jogar porque não tinha uma estatura adequada para o futebol. Bernard. O Bernard, chegou o Ronaldinho aqui, o Bernard antes do Ronaldinho, ele entrava em alguns jogos, chegou com o Ronaldinho, R10, Ronaldinho Gaúcho, o Atlético foi campeão da Libertadores em 2013, campeão da Copa do Brasil, e o Bernard despontou, fez vários gols, Bernardinho, e ele, um jogador daquele, Bernard, se eu não me recordo, ele tem menos que 1,60 m de estatura, jogou no campeonato inglês até há pouco tempo agora. Bernard jogou o campeonato inglês alto nível. Um jogador de 1,60 m. Antigamente, para jogar no futebol inglês, é um futebol de força. Você vê o time do Manchester City, a força que esses jogadores têm. O Kyle Walker que eu falei aqui, Vinícius Júnior tentou dar uma lambreta, um chapéu nele, que é conhecido como lambreta, ele mesmo falou. Ele tomou a frente do Vinícius Júnior e conseguiu a bola. Isso no primeiro jogo. Já no segundo jogo, o Vinícius não tentou esse tipo de jogada. Por quê? Acabou o jogo. Ele foi lá também e fez uma mentalidade em cima do Vinícius. Deu um abraço nele, falou, você joga muito e tal, mas não tenta lambrete em cima de mim não, pô. Eu não quero virar meme. Isso ele falou na entrevista. Então o jogador é preparado. Sabe que do lado de lá tem um jogador de qualidade. Mas ele preparou naquele jogo para não tomar o drible do Vini Júnior. Porque se toma o drible e o Vini Júnior vai, igual vai para cima, acabou. Então o Real Madrid tem esse ponto de desafogo. O Vini Júnior ali, pelo lado esquerdo, a qualidade. No jogo de ontem ele não conseguiu jogar. Agora vai falar que é um jogador, vai desacreditar na performance desse jogador? Não, ele tem muita qualidade. Seja bem-vindo, Keison, K9. Né? Já fizemos live junto aqui. Uma honra ter você aqui na live de quinta-feira às 20 horas. Essa live ela é específica, né? Jornada rumo ao futebol, e você é um exemplo, é um jogador que além de ser fã, nos contribuiu muito. Então se você está aqui, ó, participando, você do grupo que está recebendo essa live aqui, Keison tá aí, já nos ajudou, nós temos conteúdo aí da live que foi feito com o Keison na quinta-feira. Seja bem-vindo, um prazer imenso de você estar aí. Então, você precisa, tá? Você que é pai, você que é jogador, entender que se você tem um talento, no posicionamento que você joga dentro de campo, você precisa cada vez mais fazer mais e melhor do que você tem, para multiplicar esse talento. E que você tem esse talento dentro de uma equipe, você está no banco de reserva, você entender que para você multiplicar, você tem que aprender a dividir. Você só vai multiplicar e somar se você sabe dividir a sua performance com os demais do grupo. Porque o elenco ganha campeonato. Tem essa frase aí. E o time ganha jogo. Nem sempre o que vai ficar ganhando partida que vai ser campeão no final do campeonato. E no final do campeonato, somente um. Isso é a mesma coisa numa avaliação. De repente você vai fazer uma avaliação no clube, no América, no Atlético, no Flamengo, no São Paulo, no Internacional, e você é reprovado. Você vai desacreditar nisso? Tipo hoje eu fui assistir uns jogos escolares aqui de Minas Gerais.
Então tinha uma equipe que o treinador de basquete ele já prepara a equipe numa escola. Os garotos estudam numa escola, uma escola estadual, ele vai lá e faz a preparação, treina mesmo em alto rendimento aquelas garotas. Então a categoria sub-17. Aí pegou uma categoria da mesma sub-17 da cidade dos meninos. A gente sabe da dificuldade. Só que o treinador veio reclamar. Tava perdendo. Perdeu de 102-2. E ele reclamou. É jogos escolares, tá errado e tal. Falei com ele, ano que vem a gente nem vai entrar. Eu lá, falei, conversando, chamei e falei, olha, deixa eu falar com você. A vida é assim, vai ter momento de derrota e vitória. Tem uma frase que não é minha, eu creio que é do Parreira, ou do Luxemburgo, que ele fala o seguinte: tem o bom e o ruim da vitória e da derrota. Na derrota, o bom da derrota é que ela não será para sempre. Você tem que aprender com a derrota. E o ruim da vitória, que também não será para sempre. Você tem que entender que chegar no topo é muito difícil. Permanecer nele é muito mais difícil ainda. Por isso que tem que ter performance, trabalho, transformar o seu talento em alta performance, alto rendimento, entender que é trabalho, não existe segredo, é treinamento. Tem que treinar dioturnamente. O que é treinar dioturnamente? Eu preparei o conteúdo para essa live de hoje, eu sobrou um tempinho para mim aqui às 18 horas, o que eu fiz? Eu fui aqui, uma pista que tem aqui perto da minha casa, fui lá e corri 5 quilômetros. Por que eu corri 5 quilômetros? Porque eu entendo que a tríade da produtividade é o quê? Saúde em primeiro lugar. Depois a família. Aí depois vem o trabalho. Eu não posso inverter. Se eu deixo de cuidar da minha saúde e coloco o trabalho em primeiro lugar, eu estou fadado ao fracasso. Porque eu preciso estar bem fisicamente, mentalmente, para que eu possa entregar no meu trabalho a melhor performance, o melhor de mim. O que é o melhor de mim? É a minha performance. É a arte que eu sei. Eu preciso estar preparado. Para eu fazer essa live, eu tenho que conhecer de cada processo que eu vou trazer aqui. É um processo. Não é assim tão fácil, mas é possível. Se o Kerris, o K9, que chegou aqui na live, chegou aonde chegou, não foi porque foi lá, igual você chega numa árvore, pega o fruto lá da árvore, sem entender qual foi o agricultor que preparou ali para cultivar, preparou a terra, arou a terra e colocou o plantio para que a árvore crescesse e desse fruto. Teve trabalho. O Kerris colocou isso aqui quando ele surgiu lá no sul. E depois chegou no Palmeiras, no Barcelona, no Cruzeiro, no Santos, no Fiorentina, na Fiorentina. Vários grandes clubes da Europa. É um jogador de alta performance, um exemplo. Kerrisson, K9, chegou aqui, contribuiu. Aí você precisa buscar esse rastro do sucesso. É um jogador de sucesso. Agora você acredita que somente com o talento que Deus soprou dentro de você, você vai chegar. Você vai chegar, com certeza. Mas para você entender de produtividade, o que você produz, você precisa entender da tríade: saúde, família e trabalho. O que é isso, Nino? Qual que é o conceito de saúde? Completo bem-estar físico, social e mental, não apenas ausência de doença. De repente você está conversando com a pessoa, você não sabe o que está passando, o que ela está passando. Por isso que é importante estar mentalmente focado, não despreza a cabeça do corpo. Mentalidade positiva, cabeça de campeão. E a mentalidade positiva é uma mentalidade criativa. O jogador que vai usar a sua técnica do drible, ele tem que entender que ele vai fazer aquele drible, que ele vai chegar com aquele drible, mas em prol do grupo. Bruno Rodrigues tentou o drible com o zagueiro do Grêmio. Kahneman, que é o nome dele, né? O argentino. Ele perdeu a bola, logo ele abaixou, mas ele já tinha feito um gol, mostrou que ele tem performance. Então precisa de alguém para continuar dar uma continuidade na orientação desse atleta. Por quê? Porque se cada jogo, cada erro que ele fizer, ele ficar cabisbaixo, enterrar a cabeça no chão, ele não vai conseguir performar. O Kerris deu um exemplo muito bacana na live que nós tivemos junto aqui. Kerris falou, né, Kerris, o quê? Quando o jogo estava difícil para você, você já ia pro canto e falava com o treinador: não me tira não, eu vou. E ficava lá estudando o jogo, estudando o seu marcador. E falava com o jogador: olha, eu quero uma bola. E esse jogador chegava numa bola. E você ia lá e fazia o que deveria ser feito, o que fazia de melhor, fazia os gols.
que levou você na seleção brasileira, levou você em grandes clubes do futebol mundial, o respeito que você tem com o futebol. É isso que o jogador que está na categoria de base hoje, que está no profissional hoje, que às vezes está no banco de reserva, precisa entender. Respeitar quem está jogando, mas trabalhar para que quando tiver uma oportunidade, agarrar. Dentro da produtividade, da alta performance, dessa tríade da produtividade, existe uma frase que ela é muito importante. É na hora da crise que surgem os grandes negócios, os grandes empreendimentos. Se a sua crise está sentado no banco, você precisa estudar a situação que está acontecendo no jogo, treinar, doar o seu melhor durante o treino da semana, entrar em campo, fazer o que você fez e ter uma performance diferenciada para que o treinador possa acreditar que você encaixa dentro do perfil daquele jogo e dos jogos que ele precisa. Simples assim. Porque é você que vai entrar em campo. Não será eu. Não será o seu pai. Não será o agente. Não será o empresário. Existe uma diferença. Tem um pai que me mandou uma mensagem, falou que está tendo uma dúvida a respeito de empresário. A palavra empresário vem de empreendedor. O empresário é aquele que investe, é aquele que gasta. Se você gasta com seu filho, se você investe no seu filho, você além de ser pai, você é o empresário. É você que compra a chuteira, é você que paga a escola para ele, é você que compra a alimentação para ele, a melhor chuteira para ele. Agora, se tem alguém que vai investir junto com você nisso e que se preocupa com a performance do seu filho, por quê? Eu dei um exemplo hoje pro professor que estava reclamando que a equipe era bem treinada no basquete. Ele falou, eu não vou trazer minha equipe o ano que vem. Eu falei, você não pode falar isso. Porque, de repente, no seu grupo tem alguns meninos que, mesmo perdendo, ele tem a mentalidade de entender que ele pode vencer no futuro. Nada é incógnita. Eu não tenho bola de cristal, falar que a equipe que está ganhando que ganhou de 102-2, aquelas garotas, tudo vai chegar em alto nível e jogar na NBA. Mas de repente a que perdeu, que só fez 2 pontos, todas elas, as 5 que estavam jogando ali na quadra, todas elas, já pensou que se todas elas viram uma atleta da NBA? Uma jogadora de basquete? Isso pode acontecer porque depende exclusivamente de escolha e decisão, de trabalho, de respeitar o processo. É igualmente, falei, olha, numa prova de matemática, de geografia, de história, numa prova na universidade que você está fazendo, você pega uma prova, 20 questões. Aí você pega a prova, o professor falou, leia a prova aí, leia essa avaliação, concentra para você tirar a boa nota. Aí a média é 60. Se você vai fazer a prova para tirar 60, você vai ser uma pessoa na média. Se o seu filho está jogando futebol, não gosta de estudar, não gosta de ler nem a Bíblia, que é o maior livro da vida, está fadado ao fracasso, simples assim. O cognitivo se forma através do estudo, através da escola. Então o professor entrega a prova. Leia a prova, 20 questões. Aí, em vez de ler, o aluno pega e já vou fazer a primeira questão. Aí a primeira questão tá difícil, ele não entendeu. Vou partir para a segunda. Faz a segunda, tá difícil, ele não faz. Faz a terceira. Aí ele nem leu a prova, entrega a prova em branco pro professor. Aí tira 0. Agora, se ele lê a prova toda, de repente, a 15ª, 16, 17, 18, 19, 20, são questões que é a resposta da primeira, da segunda e da terceira. Isso é processo, isso acontece. Eu sou professor, dei aula minha vida toda, deixei o futebol, fui estudar. Não tem como, o professor coloca 20 questões. Então por isso que é importante ler, entender que de repente a primeira questão, a segunda e a terceira, as 3 primeiras questões, a resposta está dentro da própria prova. Então o jogador está jogando, é a mesma coisa, é exemplo que você leva para a vida, você leva para o futebol, você leva para o seu empreendedorismo, para a sua empresa. Eu falei aqui há pouco tempo, você acredita que aquele guarda, aquele segurança de banco que fica lá no banco, quando você chega numa agência bancária, tem o guarda, sim ou não? Não tem um segurança, um vigilante? Você acredita que simplesmente eles entregam aquela arma para ele estar ali trabalhando? Existe um treinamento, existe uma capacitação para ele. E ele precisa fazer uma reciclagem. Eu não sei se é anualmente, mas precisa por quê? Para fazer o curso, que vai ter um psicólogo, vai conversar com ele, porque senão ele está com a arma em punho ali. Dá uma loucura pra ele, igual aconteceu agora há poucos dias aí em São Paulo, que um policial matou uns colegas lá, colocou dentro de uma sala e assassinou. Então, no futebol é a mesma coisa. Você quer jogar sem preparar? Você quer preparar só aquilo que é o clube hoje, eu até falei, antigamente numa avaliação, tinha aquele peladão.
meu filho foi lá, jogou bem, jogou, que é o coletivo que eles falam, aquele peladão. Mas fez a peneira, não existe. Quando você sacode a peneira de areia, vai passar o grão de areia todos ali. Vai sobrar algumas pedras. De repente dentro dessa pedra tem uma pedra preciosa ali. A peneira, quem vai avaliar nessa chamada peneira, nessa avaliação, já vai analisando para buscar um jogador. Se está buscando um camisa 10, um centroavante, um camisa 9, um K9 novo, um Keirson novo, um artilheiro igual o Keirson, igual o Ronaldo Fenômeno, vários. Isso eu estou falando de jogadores de exemplos, jogadores performáticos, jogadores que você precisa entender, de um zagueiro, de um lateral, que é exemplo. Falei aqui do Kyle Walker, o lateral da seleção da Inglaterra. Então se você tem que espelhar nesses grandes jogadores, entender o que eles fizeram para chegar onde chegou. Simples assim. Não importa onde você está jogando, valoriza a escola de esporte que você está. Valoriza o professor que está dando treinamento. Falei, professor, como que você pode? O outro lá preparou a equipe dele e você não teve tempo de preparar. É melhor você chegar na sua escola, discutir com o corpo docente da escola, com o corpo docente da escola, com os pais, e você criar uma alternativa para você treinar a sua equipe. Agora, é o trabalho do outro. Aí se você perdeu, agora, se você acha que esse jogador do Real Madrid nenhum vale nada, todo jogador alto nível, cara, eles ganharam o Mundial e a Champions passada. Perdeu de 4-0. Vai falar que o Milan não vale nada? Tá na final agora. O Manchester City e a Inter de Milão. Os outros que passaram não valem nada? Não são assim. O processo, se você quer ser um jogador de futebol, e você é um jogador de futebol, você é um pai de um jogador de futebol, você tem que valorizar o processo. Nesse momento, como vocês não colocaram nenhuma pergunta aqui, tem um pai que me mandou aí, falando que está com dúvida de empresário. Empresário é quem investe na carreira. O agente é aquele que abre portas, que vai agenciar, que pode ser o empresário, mas de repente tem agente que não é empresário, ele não vai fazer investimento. Na realidade, se seu filho quer ser um médico, seu filho quer ser um advogado, quer ser um professor, qualquer carreira, você precisa matricular ele na escola, sim ou não? E se você não quer pagar uma escola particular, você vai colocar numa escola pública. Mas a escola pública, você tem contribuição lá, porque você paga imposto. E as escolas públicas, tem muita escola pública de qualidade. Agora, se você quer algo maior que a escola pública não está entregando, você vai ter que comprar um treinamento, um professor extraturno ou no contraturno, investir no seu filho. Igual um pai falou comigo, eu não tenho condição de pagar uma escola pro meu filho, a escolinha pro meu filho. E meu filho não é muito bom de bola, não vai jogar mesmo. Falei com ele assim, você já conversou com ele a respeito? Dá oportunidade para ele. Mas se você não tem condição de investir, invista num curso para ele, num curso de inglês, num curso de francês, num curso de italiano e espanhol. Invista na melhor escola. A educação transforma vida. E a cultura é uma mola que impulsiona a educação. Se você é jogador de futebol e você é um pai do jogador de futebol, você vai para o campo para ficar lá torcendo, interferindo no trabalho do treinador, você vai prejudicar o seu filho. Isso é cultural. Então você precisa de alguém para te orientar, que de repente tem muitos jogadores que ficam pelo meio do caminho. Pô, aquele jogador surgiu bem demais, e o que aconteceu? Que jogador não está indo? Eu dei exemplo aqui do Nicão. Conheço a história do Nicão? Porque já me procuraram para intermediar a negociação do Nicão. Eu conheço a história do Keirson. O Keirson veio aqui, participou, contribuiu nessa live, Jornada Rumo ao Futebol da Base Profissional, porque o Keirson é um jogador requisitado no mundo todo, é um jogador internacional. Eu já participei de negociação do Keirson. Me procuraram a respeito do Keirson, foi onde nós nos conhecemos, essa maravilhosa pessoa que contribui demais para o futebol. Me atendeu muito bem, tem a história que tem, a humildade, esteve aqui numa quinta-feira, participou. Você que está no grupo recebeu e recebe diretamente o conteúdo. Você que está aqui somente na quinta-feira, esse conteúdo fica disponível para você. Mas eu trouxe aqui também um dos empresários do De Arrascaeta, o Hugo Gonzalez, que também foi uma das pessoas que procurou trabalhar, conversou com o Keirson, procurou trabalhar junto com o Keirson. Então, isso é processo. Como que você conseguiu isso? Isso é respeitar o trabalho.
É você que tem uma dificuldade, entender o que você precisa, através dessa dificuldade, você transformar no processo favorável a você. A crise, ela existe. Eu fiz algumas anotações de algumas indagações, de algumas dúvidas, igual esse pai que falou que está com dificuldade, eu não sei qual a dúvida, falei, me manda qual que é a sua dúvida que eu vou responder. Não me colocou, só falou que tinha uma dúvida a respeito do empresário. O empresário é aquele que investe, e quando o empresário ele investe, ele quer retorno. Sim ou não? Você investe na carreira do seu filho. Se você pagar uma escola particular para ele, você tem que cobrar no mínimo boas notas. E ele tem que ter o aprendizado. E se você coloca numa escola pública que você acredita que não vai pagar, você tem que dar uma internet boa para ele pesquisar, dar bons livros para ele, pedir que ele foque. Eu conversei com meu irmão um pouco dias agora, dia das Mães, fui almoçar lá na família, a família reuniu. Eu sou de família muito grande, 11 irmãos. Então tem um dos meus irmãos, o filho dele está fazendo medicina veterinária. Fiquei muito feliz. Poxa, eu adoro. Vocês devem acompanhar aí, eu correndo com meus pets, né? Poder e transformação, adoro. Principalmente os cães, a graça, que são o maior amigo do homem, não reclama de você, você xinga, quando ele vê, você sai um pouquinho, a alegria que esse ser tem de nos receber. Transformam a vida. Então virei pro meu irmão, fiquei muito feliz. Aí eu fui perguntar à minha mãe, mãe, e o João, como é que ele está na faculdade? Ah, meu filho, você não sabe não, ele foi pra praia. Foi pra praia, trancou a faculdade. Trancou a faculdade? Mas não quer, falou que não vai. Esperei meu irmão chegar, perguntei pra ele, olha, Lucinei, e o João não tá fazendo a faculdade? Ah, ele não quer fazer, ele não quer fazer. Não, mas você não bateu na mesa, não conversou com ele? Ele não quer fazer porque ele foi estudar, viu que aquilo não era pra ele? Ou ele decidiu? Não, pior que ele gosta. Ele gosta. Como é que ele tá chutando uma faculdade que ele tava lá fazendo? Estudou, já tava no terceiro ano. Terceiro período, na realidade, né? 1 ano e meio. Desistiu? Não, não, ele vai voltar. Tem que voltar, mas conversa. Porque a decisão parte por ele. Nós não podemos. Então o pai, no futebol é a mesma coisa. Você não vai poder entrar em campo e jogar pelo seu filho. Mas conversa, às vezes ele está passando por uma dificuldade que você não consegue resolver. Então tem que ter aquelas pessoas que podem te ajudar a resolver esse processo. Futebol é um processo. No futebol é a mesma coisa de todas as outras profissões. Um exemplo do futebol que pode levar para a vida. A regra do jogo são normas de convivência social. E o futebol é um esporte. E a regra do esporte, ela é determinada pelas instituições e ligas. Isso no mundo todo. A regra que acontece aqui no Brasil, no futebol, é a FIFA que preconiza. Acontece na Inglaterra, na França, em todos os lugares. Então, o futebol, quando você vai analisar, é a mesma coisa de outra profissão. Se você quer que seu filho jogue a alto nível, você precisa investir na carreira dele. Esse investimento parte de você. O que você precisa buscar? Tem que investir. Por quê, Nino? Porque investindo, ele vai conseguir jogar com maestria e jogar jogo grande. Simples assim. Se você é professor ou professora, igual a Silvinha que chegou aqui, conheço, uma excelente professora. Se a Silvinha falar, olha, eu não vou dar mais aula na escola de educação básica, eu quero dar aula no ensino superior. Eu vou levar a minha performance, o meu conhecimento, que eu quero deixar legado, formar professor bons quanto eu. Porque o que a gente faz é deixar legado. Quando o Keyson vem aqui e participa de uma live, ele está deixando legado, porque ele colocou, e quando eu peço você para fazer pergunta, para facilitar o processo, porque se eu não tiver o conhecimento para passar para você, eu vou buscar, não vou deixar você sem resposta. É oportunidade. Então, se a professora quer deixar de dar aula na educação básica e quer trabalhar numa instituição de ensino superior, o que ela precisa fazer? Está preparada. Preparar para isso. Como? Buscando uma especialização, que se já tem, com certeza já tem. Essa especialização, ela se parte na teoria e a prática. A teoria sem a prática é blá blá blá, entra no ouvido e sai no outro. E a prática sem a teoria é ativismo. É fazer aquilo que aprendeu na ação, sem buscar o conhecimento. É fazer sem planejamento. Por isso que a teoria caminha junto com a prática. Teoria e prática caminham junto. Esse tempo que você passa aqui na quinta-feira comigo, de repente você não leva a sério, alguma coisa que eu falar aqui vai te ajudar.
Então fica atento. E se está com dificuldade, assista novamente. Igual eu falei, eu deixo lá no YouTube. No YouTube facilita, você assiste na sua televisão, você assiste no seu tablet, aonde você quiser. Aqui no Instagram também, você consegue assim. Mas não é a mesma coisa. Mas eu estou aqui, como prometido, entregando esse conteúdo para você. Então, é muito comum um jogador despontar no futebol com seu talento, com a sua técnica, com a sua genialidade, com a sua performance, com o seu lance de precisão, aquele lançamento de 40 metros, 20 metros, de fazer um arco, de fazer uma jogada, de tomar a bola igual o zagueiro do Grêmio fez isso. É muito comum você vendo surgindo no Flamengo, no Internacional, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, no América, e depois o jogador como um traque, aquele traque, aquela bombinha, tap, some. É muito comum. Por que isso, Nino? Porque não se preparou para continuar jogando em alto nível. Com o talento só, ele vai chegar? Vai chegar, mas se ele quiser, então sobe na cabeça. Eu vi um jogador, tá todo mundo falando, quando ele pega na bola no jogo do Cruzeiro, ele fala assim, esse jogador foi o maior investimento que o Cruzeiro fez. O Wesley. Acho que é o Wesley. Foi contratado pelo Palmeiras. Ronaldo contratou esse jogador. Teve um jogo aí que ele foi passar a bola, a perna direita bateu na perna esquerda e a bola saiu dentro da área, saiu para linha de fundo. Eu vi um torcedor falando, eu jogo melhor do que ele, eu jogo, faço gol melhor do que ele. Porque a emoção de quem está analisando e não tem conhecimento, que é o resultado. A performance, o alto rendimento é resultado. Por isso que o jogador precisa se preparar. E se o jogador não estiver mentalmente preparado e ele acreditar que aquilo é falho, ele ficar naquilo, ele vai perder pela falha dele. Ele vai perder pela falha dele, não vai performar. Por isso que quando eu falo do Bruno Rodrigues, ele precisa de alguém para orientar. Tá mostrando, tá despontando bem. Mas quando vem uma falha que é normal, ele tentou a jogada. Se ele consegue driblar e fazer o gol, alguém tem que chegar e falar, você tentou. Poderia ter feito o gol, porque o gol já estava aberto. Não fez, mas você tentou a jogada? Como ele poderia dar uma cavadinha, o zagueiro veio. É observar o posicionamento. Isso é treinável. Como que treina isso? Com quem pode te ensinar o processo. De repente, lá na base, na equipe que você tá, não tá tendo tempo. Conversa com quem tem mais experiência. Aí o jogador, igual o outro lá, o atacante, errando vários gols, chutando pra cima, cabeçado, vem uma bola contra o América. Primeira bola que recebeu, cabeceou pra cima. Eu comentei, tinha que cabecear pra baixo. Na sequência, ele fez um gol muito bom de cabeça. Gilberto fez um golaço de cabeça. Parece que ele estava até ouvindo o que eu falei. Mas ele sabe, o jogador onde chegou, onde ele jogou, ele fez gols. O que ele sabe fazer, o centroavante sabe fazer gol. Por isso que o Ronaldo trouxe. Ronaldo, um dos maiores atacantes que o futebol já viu jogar. Por isso que é chamado de fenômeno. Você acha que ele vai contratar um centroavante que não sabe fazer gol? Ele sabe, é a posição que ele jogou. Só que o cara precisa performar. Porque o mercado cobra. O mercado, como que cobra? Tem um transfer market, é o valor de mercado de cada jogador. E o mercado cobra performance. O mercado vai cobrar do jogador. Então o jogador desponta indo bem, de repente ele some do mercado. Não está tendo uma orientação para que ele possa manter ali. Como que é isso? Ele tem que investir na carreira dele. Tem que investir. O futebol é uma profissão. O jogador de futebol profissional precisa investir na carreira. Por que, Nino? Porque Deus deu talento para o jogador. E o jogador precisa multiplicar esse talento. Ele não pode desprezar o que Deus entregou para ele. É a arte que ele faz de melhor. Ele precisa multiplicar esse talento. Mas para ele multiplicar, ele tem que dividir com o grupo. Às vezes o jogador deixa de passar a bola para o companheiro, dar uma assistência. Hoje está contando muita assistência no futebol. E ele quer driblar, dar algo mais, aí perde a bola. Quando o Benzema reclamou, porque o Vinícius Júnior driblar, até perder. Mas o Vinícius Júnior está com 22 anos hoje. E ele aguentou isso tudo. Sem falar da discriminação que esse jogador aguenta lá na Espanha. Já no jogo da Champions League foi aplaudido. Todo mundo foi lá bater palma para ele, abraçá-lo. Isso no primeiro jogo dessa semifinal agora. Aprendeu. Deve ter ouvido, foi lá e conversou com o Benzema. Peraí, me fala o que você quer. Então, às vezes as pessoas reclamam do outro, mas não leva para ele uma palavra. Não leva para ele o que ele precisa ouvir. E o jogador tem que ter humildade para ouvir também. Agora, quem que ele vai ouvir? Tem muitas pessoas nesse meio
que leva uma proposta para o jogador. Tem empresário que apresenta como empresário, mas enquanto o jogador está entregando algo para ele, ele está ali. Aí o jogador tem uma dificuldade, ele não tem conhecimento porque ele só coloca cifras na frente. Eu coloquei uma mensagem hoje sobre saúde. Schopenhauer falou lá atrás, no século XV. Tudo é nada sem saúde. Por que ele colocou isso? Porque as pessoas acreditam que saúde não é tudo. Acredita que é dinheiro. Aí ele respondeu, saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Trazendo isso para o dia de hoje, século XV, o jogador ele tem que estar saudável. E a saúde, ela começa na mente, porque o conceito de saúde é o completo bem-estar físico, social e mental, não apenas a ausência de doença. Se no conceito de saúde, que foi lançado em 1948 na Organização Mundial da Saúde, fala disso, porque a mentalidade precisa estar treinada. Porque o cérebro, ele manda mensagem de conforto para você. O cara fez um gol e fala assim, ó, já tá bom. Aí o cara dispersa, ele tá concentrado, aí ele vai dar algo mais, ele vai fazer um outro gol. É melhor você ter 2 gols numa partida ou você querer fazer, o gol tá aberto. Aí ele pega e vai dar um drible ou algo mais, ele entende que tem um oponente do outro lado trabalhando da mesma forma que ele, para evitar que ele faça o gol, que é o zagueiro. Aí ele pega e perde o drible que ele tentou, assustou ali e perdeu. Desconcentrou, um momento de descontração. Isso é treinável. Porque uma situação das qualidades físicas do jogador de futebol é o treino de descontração. Tem a concentração, tem a coordenação, tem a precisão e tem a descontração, que é qualidade física. Quando você desconstrai daquilo que você faz, está concentrado, você perdeu a concentração, está faltando treinamento. Está faltando você focar. Quando o Keynes fala que ele foi para lateral, vai para lateral, fala, treinador, não me tira não, eu vou resolver esse jogo. Estou aqui analisando. Foi para lá para fazer uma análise, estudar o adversário. Você está achando que o Guardiola ganhou de 4-0 agora o Manchester City? Ele estudou o adversário, estudou cada jogador. O Kyle Walker estudou os movimentos com o Vinícius Júnior, ele sabia para onde que o Vinícius Júnior ia sair. Ele interceptou a jogada. Aí você acredita que é simplesmente entrar em campo e jogar? Vai jogar, mas para jogar jogo grande existe trabalho. O jogador que não multiplica o talento que Deus deu para ele vai fazer sempre mais do mesmo. O jogador que multiplica o talento é aquele que aumenta a sua performance para atingir a alta performance. Como assim? Ele tem que entender. E se na agremiação que ele está, o treinador não tem tempo para passar isso, isso é muito comum. Quem está lá que pode ajudá-lo? Se não tem, busca alguém que pode te ajudar nesse sentido, que vai levar esse processo para você desenvolver. É investimento, não é gasto. Você está investindo na sua carreira. Senão você vai despontar com a sua técnica. Eu já falei aqui, e vou citar aqui, me segue, já me autorizou. Conversava sempre com esse jogador lá no América. Ia na minha sala, falava com ele, você é um potencial tremendo. Você é um jogador ambidestro, você bate escanteio do lado direito com a perna esquerda, bate do lado esquerdo com a perna direita. Você põe um centroavante na cara do gol. Você foi para a seleção, colocou o Neymar no banco. Você colocou Coutinho no banco. São todos da mesma posição. Tá lá os 3 abraçados, são meus amigos. E o Neymar hoje está no PSG. O Coutinho está lá jogando em alto nível. Todos esses jogadores jogaram Copa do Mundo. Você poderia ter jogado Copa do Mundo. E você deixou passar batido isso. Tinha o mesmo empresário daquela época. E o empresário de repente não trabalhou com você. O que aconteceu? Esse jogador ficou pelo meio do caminho. Porque não teve um investimento melhor na carreira como deveria ter, como deveria fazer. O talento que Deus entregou para ele, infelizmente foi enterrado. Mas isso serve para ele em outra profissão. Porque ele pode pegar o erro que teve dentro do processo da carreira dele e empregar na outra carreira que ele vai fazer. Eu fui dispensado no América, no infantil, por uma bola. Já contei essa história aqui. Depois eu voltei no América numa outra situação como diretor. E não fiz aquilo que foi feito comigo, porque o diretor me mandou embora por uma bola que eu chutei fora do centro de treinamento. Quando foi mexer lá, faltou aquela bola. A culpa é do Nino. Dispensa o centroavante. Manda ele embora. Aí eu saí do América e fui jogar em outra posição e joguei. Estou aqui hoje falando para você. Atuo no futebol. Por que tem que preparar o talento?
Por que que tem que preparar o seu talento? Para você desenvolver-se cada vez mais e melhor na sua performance. Assim, você estará sempre em evidência. Por quê? Você multiplicou o seu talento. Como é forte isso? Olha só. Esse que eu escrevi para vocês. Vou ler aqui. Tá aqui, ó. A minha preparação tá tudo aqui, ó. Olha só. Deus deu-lhe o talento. Você não pode desprezar. O jogador que não chegou, ele desprezou o talento que Deus deu para ele, o sopro divino que Deus entregou para ele. Se ele enterrou o talento, ele não desenvolveu, ele descuidou-se daquilo que Deus entregou para ele. Ele não multiplicou o seu talento, não dividiu para o grupo que ele estava. Ele ficou fazendo sempre mais do mesmo e foi dispensado. Por que que ele foi dispensado? Ele foi superado. Por quê? Tem que preparar para que o seu talento desenvolva-se cada vez mais e assim sempre estará em evidência. Isso é multiplicar o talento. Pega essa chave, leva isso com você, conversa com seu filho jogador. E se você é o jogador, pega essa chave. Os melhores e os maiores jogadores de todo o mundo, isso no futebol, em qualquer área e carreira de atuação profissional, porque o futebol profissional é a mesma coisa de uma profissão de todas as profissões. O melhor e os melhores e os maiores em todas as áreas de atuação são aqueles que fazem do seu talento o melhor e sabe fazer o melhor. Faz cada vez mais o melhor do seu talento e da sua arte. E ele não despreza o processo. Sabe que é o processo, que vai chegar num dia que ele vai perder, mas não vai perder sempre. Vai chegar num dia que ele vai vencer, mas não vai vencer sempre. Ele tem que entender que é um processo. Então se perdeu, não abaixa a cabeça, não enterra o talento. Levante a cabeça. Tá naquela música, levante, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque você tem o talento que é o sopro divino que Deus deu. Que Ele quer que você multiplique cada vez mais. Mas para você multiplicar, você tem que dividir isso com os outros. Sair do eu e ir para o nós. O nós é importante. E o jogador, ele multiplica o talento quando ele divide com os demais do grupo que ele está atuando. Tudo isso que eu estou falando para você que é treinável na vida e na sua carreira. Tudo isso é treinável na vida e na carreira. Porque o processo não tem segredo. É treinamento. É ação na prática. É a teoria desenvolvida com a prática. Isso iguala resultado. Melhora a sua performance. Você atinge a alta performance. Você fica performático. Quem tem esse entendimento do processo, ele tem a chave. E se você tem a chave, você abre qualquer porta. E quando você abre qualquer porta que Deus abriu para você, ninguém consegue fechar. Porque Deus, ele abre e ele fecha a porta. De repente você está com a porta fechada nesse momento, porque Deus não quer que aquela porta abra para você, que ali não é o seu lugar. Por isso que você tem que analisar o que você vem fazendo e treinar o seu talento para você performar, que quando Deus abrir aquela porta, você abraçar aquela oportunidade e entregar sempre o seu melhor. A chave, quem tem ela, ele sai na frente e consegue abrir as portas. Simples assim, Nino? Isso, simples assim. Por quê? É treinamento. Não é privilégio. O jogador entra em campo e joga, ele não está sendo privilegiado. É o trabalho dele. Ele mostrou durante a semana para ser escalado. E se você está no banco, mostre quando você for chamado. Então não entra desanimado, que a televisão mostra tudo. E a gente nós que somos especialistas nesse quesito, eu vou analisar. Poxa, o jogador, você está desanimado? O que está acontecendo? De repente você recebe a bola, você não está concentrado. Então precisa ter esse conhecimento. Quando você entende a sua importância dentro do processo, nesse momento que o seu resultado acontece. Você é importante, jogador. Você é muito importante, pai, se você tem um filho, dentro desse processo, da categoria de base
ao futebol profissional. Ninguém consegue sozinho. Por isso que precisa de alguém para ajudar, para performar, para passar o que deve ser feito. Esse é o processo. E quem não acredita, paga caro. Paga caro. Agora, quem acredita tem que estar disposto a pagar o preço. Porque não é fácil, mas é possível. E se alguém disser que o processo é fácil, é mentira. Não acredita. Não acredita. O processo não é fácil, mas o processo é possível. Por quê? Tem pessoas que estão na contrapartida do resultado. Então você precisa entender que é uma decisão, que é escolha, mas ela é exclusivamente sua. Eu quero agradecer você que está aqui até agora. Agradecer ao Keirson que passou aqui, que nos ajudou a falar um pouco nessa live, porque é um jogador que tem história. E se você não conhece, quem não conhece a história do Keirson, do K9, surgiu muito bem, fazedor de gol, é exemplo. Se você tem um filho que é jogador de futebol profissional, busca esse conhecimento com quem pode te entregar. Entenda, todo investimento que você faz, ele não é caro. O investimento, você está investindo no resultado. E o resultado tem que ser transformado em valores. Você sabe quanto tempo que leva para um profissional especialista em qualquer área chegar no patamar de autoridade e perito? Olha, o ensino fundamental, educação básica 1 e 2, são 8 anos. 8 anos mais 3 anos de ensino médio, 11 anos. Mais 4 anos numa universidade, numa faculdade de ensino superior, 15 anos. Então 8 mais 3, 11, mais 4, 15. Mais 2 anos de uma pós-graduação, 17. Agora imagina o Nino Severiano, da Educação e Desporto, que especializou 3 pós-graduação. Uma de 3 anos e meio, 2 de 4 anos. Uma de 2, outra de 2, outra de 3,5. Gente, são 8 anos de ensino fundamental, educação fundamental 1 e 2. Mais 3 anos de ensino médio, 11. Mais 4 anos e meio da faculdade, 4 anos aí, 15. Mais 2 anos de uma pós, mais 2 anos da outra, mais 3 anos e meio. Quantos anos que dá isso? Além da prática do trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo, atuando como jogador, atuando como professor, como treinador, como consultor, como comentarista. Será que eu não tenho condição de trazer esse conteúdo como eu trouxe? Mas eu só vou ter condição se você acreditar no processo. Se você estiver aqui e se você pegar esse aviãozinho e mandar para mais pessoas, se esse conteúdo impactou você. Eu vou voltar a fazer a soma aqui novamente. 8 anos de ensino fundamental 1 e 2. Mais 3 anos de ensino médio, 11. Mais 4 anos de uma faculdade, 15. Mais 4 anos de 2 pós-especialização, 19. Mais 3 anos e meio de outra, 22 anos e meio. Sem falar dos vários outros cursos de complementação que a gente faz e da nossa praticidade de mais de 25 anos atuando dentro do esporte. Então, acredita no processo. Invista na educação do seu filho. Invista na carreira dele. Invista na sua carreira. Estude. Busque estar com quem pode entregar para você o melhor e melhorar a sua performance para que você atinja a alta performance. Porque você merece ter mente criativa e cabeça de campeão. Então quero agradecer você. E se você acreditar e precisar de uma consultoria, de uma orientação, conte comigo. Mande uma mensagem no direct. Entra no grupo. Tem aí os links aí no meu perfil. Lá fala. Tem o meu site. Tem a Jornada Rumo ao Futebol, que é um programa de mentoria. E tem várias outras coisas. Tem o meu business WhatsApp, que tem um catálogo lá. De repente você pode estar precisando de algo. Não preocupa com preço. Preocupa com o valor
e com o resultado que você pode receber através do investimento que você vai fazer. Não é gasto, é investimento. Se você acreditar no processo, você pode. Conte comigo. Deus abençoe você de estar comigo aqui. Até a próxima, se Deus assim permitir. E Ele sempre permite. Por quê? Deus é o maior de todos e de todos e de todas e de todos os projetos que nós possamos querer. Um abraço. Até a próxima.